Boa noite, a paz do Senhor Jesus, mulheres abençoadas, estamos aí no Outubro Rosa, o nosso chazinho, o chá do conhecimento, habilidade e atitude. O quanto é importante nós buscarmos aí o nosso conhecimento, buscar o quanto nós estamos tratando o nosso corpo, né? Outubro Rosa, a gente tem que lembrar muito da nossa saúde, como a gente está cuidando da nossa saúde, do nosso corpo, não é verdade? Quem está aqui chegando, vai dando uma boa noite, vai dando like, vai se apresentando aí com oizinho, vai convidando as amigas, que hoje nós temos uma palestra muito abençoadora sobre comportamento alimentar. Como nós estamos cuidando da nossa saúde. Outubro Rosa, né, nós lembramos muito da nossa saúde, não é verdade? Lembramos o quanto é importante cuidar da nossa saúde, não só em questão de fazer o exame, né, questão das mamas, mas sim todo o nosso corpo precisa ser cuidado, não é verdade? E já estamos aqui com algumas convidadas. A Gil está aqui. A Gil é nossa fiel, sempre está nas nossas lives. Gil, boa noite, minha linda. Estou acompanhando aqui também. A Miriam, minha linda, também está aqui. Boa noite. Vai convidando as amigas aí. O som está perfeito, está tudo ok. Temos aí uma palestra muito legal sobre comportamento alimentar. O nosso chazinho de hoje, né? Você preparou o seu chá, o seu suco, que o nosso chá é o chá do conhecimento, habilidade e atitude. O quanto é importante nós buscar conhecimento referente à nossa saúde, quais são o que nós estamos fazendo para nossa saúde, né? Porque a gente precisa ter ação, ter atitude. Que muitas das vezes nós não cuidamos, né? Nós não passamos desapercebido referente à nossa saúde, né? Comemos demais, principalmente agora na pandemia. Então a gente tem que mudar o nosso comportamento alimentar aí. E não é também, muitas das vezes, aquele exagero, né? Que é 8, 80, a pessoa fica horas e horas sem comer. Não é o certo, né? E hoje nós temos aí a nossa nutricionista, Chilerri, que vai falar um pouco sobre comportamento alimentar. Só que antes eu gostaria de fazer uma leitura para vocês. O quanto a palavra de Deus também fala, o quanto nós precisamos zelar para o nosso corpo, né? O quanto é importante. Temos aqui a Roberta. Oi, Roberta. A Isabel também está aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, tirarem dúvidas, também no decorrer vocês podem estar fazendo, que vamos estar registrando aqui também, tá? Então, eu gostaria de deixar registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ó, quanto é importante o nosso corpo, né? Porque ele habita o quê? O Espírito Santo. Você está cuidando do seu corpo aí? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, nosso corpo também é um templo do Espírito Santo e nós precisamos zelar por esse nosso corpinho aqui maravilhoso, esse corpo que Deus te deu. Então, vamos verificar se você realmente está tendo um comportamento alimentar certo. E a nossa amada irmã Chilerri vai estar aqui falando sobre comportamento alimentar. Porque o nosso Outubro Rosa é para vocês, mulheres, especialmente para vocês, cuidar da sua saúde, parar um pouquinho aí, refletir como você está cuidando da sua saúde, se você fez seus exames, porque a gente fica toda hora preocupado com tudo e esquecemos do nosso corpo, se alimentar bem, muitas das vezes não almoçamos direito, não jantamos direito, e quanto é importante nós avaliarmos o nosso comportamento alimentar. E a nossa abençoada irmã aí, a Chilerri, vai estar falando, nutricionista profissional, vai estar nos abençoando com algumas instruções para a gente melhorar a referência à nossa saúde. Né, minha linda? Sim, com toda certeza.
Boa noite, posso já me dar boa noite? Pode se apresentar, se apresente, pode estar falando sobre como é comportamento alimentar, falando o quanto é importante esse momento, não só no Outubro Rosa, claro, né? No ano inteiro, não é Com verdade? certeza, exatamente. Bom, boa noite na paz para todas que estão ouvindo, as que vão entrar, as que vão assistir depois. Eu sou Shirley Alencar, nutricionista clínica educacional. Eu trabalho bastante com a educação alimentar e nutricional, o comportamento, o nosso comportamento diante da comida, porque mudar os hábitos alimentares é um desafio. E a Vânia, ela leu uma referência em Coríntios 6, versículo 19. E eu já inicio dizendo Coríntios 6, também versículo 12, que o apóstolo Paulo nos adverte o seguinte, que todas as coisas nos são lícitas, porém nem todas nos convêm. Ou seja, todo e qualquer tipo de alimento pode estar exposto para a gente comer e fazer escolhas, mas nem todo alimento é lícito, nos convém. Tudo é lícito, ou seja, mas nem todo tipo de alimento nos convém comer. E eu queria falar hoje sobre a reeducação alimentar. Se você quiser me interromper, Vanessa, vai me interrompendo, se é para eu falar já ou não. Sim, pode falar, Tá? sim, quanto é importante, como Tá nós bom. estamos tendo o nosso comportamento, principalmente agora na pandemia, né? 6 meses, Exatamente. com Exatamente. certeza foi uns comportamentos desfreados, aí, porque a gente acordou tarde, não tinha horário de café, o almoço virou janta, a janta virou, Virou sei lá, tudo ao contrário, né? E é tudo ao sempre importante a contrário. gente, e é sempre importante a gente manter uma rotina. Isso não é uma regra, mas são estratégias que facilitam a gente manter o peso ou até mesmo perder peso. Vamos lá, eu vou falar de reeducação alimentar. Segundo o dicionário, o que significa a palavra reeducação? Reeducação é uma nova educação, ou seja, a gente nasce e a gente é criado pela nossa família, a gente recebe uma educação, até mesmo uma educação alimentar, muitas das vezes, hoje não, hoje se fala muito sobre a nutrição, sobre reeducação alimentar, sobre alimentação saudável, mas antigamente não se falava tanto, então a gente aprendia a comer muito errado, né? Fazíamos escolhas muito erradas. E as nossas escolhas, elas podem interferir tanto ao longo da vida, como também pode ser um retorno muito rápido. A gente pode ter os sintomas muito rápido, como também não muito rápido. E mudar de comportamento é um desafio, isso eu sempre falo. É uma escolha. A educação alimentar, a reeducação alimentar, é você ter autonomia para escolher o alimento mais saudável, é você estar preparada, transformada pela mente, assim como a Bíblia nos adverte, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a partir do momento que nós temos Cristo em nossa vida, a nossa mente precisa ser renovada em Cristo. E quando a gente tem a nossa mente renovada em Cristo, todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes vão ser mais facilitadas. A gente não vai sofrer para escolher aquilo que é bom. E mudar de comportamento significa a gente sair da zona de conforto. A gente sempre fala isso para muitas das áreas. Em todas as áreas, tanto profissional como na alimentação, como no nosso dia a dia, as mudanças requerem que a gente saia da zona de conforto. Quando eu sempre falo isso também em minhas palestras, em minhas conversas, em minha orientação, que uma semente, quando ela é plantada, para ela germinar, ela precisa sair da zona de conforto, ela precisa começar a se mexer. Se ela não sair daquele conforto dela, daquela zona dela, ela não germina. Então, para ela germinar, ela precisa se movimentar. E a escolha por uma reeducação alimentar é isso, é a gente sair da nossa zona de conforto. É uma escolha, né? E toda mudança, seja ela qual for, ela vai ter desafios. Então, existe pessoas que têm mais facilidades, outras vão encontrar mais dificuldade. E quando a gente planeja um plano alimentar, quando a pessoa é sadia e ela opta por escolher comer melhor,
né, fazer escolhas mais acertadas diante da comida, a gente vai trabalhar bastante a nutrição, educação alimentar e nutricional. Mas quando há alguma patologia envolvida, né, porque está acima do peso, sobrepeso e estar com obesidade, não é saudável. Então, a gente precisa tratar a obesidade, porque a obesidade, ela vai o quê? Acarretar outros problemas de saúde. E a obesidade é um dos fatores que favorece o aparecimento do câncer. E o que é o câncer? O câncer é a aglomeração das células, é a multiplicação das células, que elas ficam desordenadas, elas rapidamente se multiplicam, e por elas se multiplicar rapidamente, elas se organizam muito rápido e é onde forma os tumores, né? E pode ser em qualquer parte do nosso organismo, em tecidos e em órgãos também. Então, elas são severas, é difícil de controlar. Só que uma estatística do Instituto Nacional de Câncer diz o seguinte, que de 10 a 20%, o câncer está relacionado a fatores internos, como a genética, as células, a maneira em que o nosso organismo se defende, né? Então, é de 10 a 20%. E de 80% a 90%, preste bem atenção, está relacionado ao meio em que a gente vive, ao estilo de vida, né, sedentária, e a má alimentação. Então, isso é muito sério. Falar de alimentação é muito sério, não é brincadeira. 70% do nosso corpo, do nosso peso, está relacionado com aquilo que a gente consome. A nossa saúde está relacionada com aquilo que a gente consome. E os 30% deve ser na atividade física, para você ter um equilíbrio ali, de alimentação saudável e de atividade física. Eu não estou falando, eu nunca falo de corpo perfeito. Eu sempre digo, corpo perfeito, definido, é escolha, né? Aquele corpo que a mulher vai para academia, quer definir músculo, quer ganhar massa boa, né? Quer ficar musculosa, quer ficar parecido com aqueles corpos de mídia. Então, isso é uma escolha. A gente está falando aqui de saúde, né? A gente precisa priorizar a nossa saúde. A nossa saúde é um patrimônio e precisa ser cuidado e zelado. Quer falar alguma coisa? Minha amiga, é verdade. Isso começa, a conta chega, né? Eu sempre falo assim, que a conta chega. E nunca é tarde para a gente mudar o nosso comportamento alimentar, né? Independente da idade. Jamais. Às vezes a pessoa fala assim, até brincar, tô nem aí, já tô casada, já tive 2, 3 filhos. Aí vamos dar comer tudo que é gorduroso, não faz exercício. Mas um dia a conta chega. Então eu sempre falo o seguinte, sempre há tempo de a gente mudar o nosso comportamento, né? Principalmente quando se refere-se à nossa saúde, não é verdade? Exatamente. E lá em Gálatas, eu não estou lembrada o capítulo nem o versículo agora, mas eu tenho um e-book, que eu estou até me referenciando, é um e-book que eu fiz, tá lá no meu Instagram, tem um link lá na minha bio, que é disponível, é dicas de nutrição para mulher cristã. Então, quem quiser acessar depois lá, você deixa disponível, Vana. Tem essas dicasinhas lá para a mulherada, tá bom? Em Gálatas diz o seguinte, que a gula, a gente se preocupa muito, eu sempre falo isso, principalmente no meio cristão. A gente sempre se preocupa com pecados muito grandes, maiores, entre aspas. Mas a gula, lá em Gálatas, que é uma das obras do Espírito, que fala lá das obras do Espírito e das obras da carne. Então, uma das obras da carne é a gula. E a gula, ela nos impede de entrar no reino do céu. É grave isso, porque a gente não se preocupa com isso. E em Provérbios também tem um versículo lá, um versículo que fala sobre o mel, né? Simbolizando, na verdade, o equilíbrio, né? Porque em Provérbios a gente aprende muito. Então, fala assim, ó, chá de mel, não coma muito, para que você não se farte e não venha passar mal. Então, esse pensamento de que eu vou comer porque eu vou morrer mesmo, não é um pensamento cristão, não é um pensamento dentro do contexto bíblico, porque é agradável aos olhos de Deus a gente ter um corpo saudável, a gente precisa se cuidar, porque tudo é lícito,
mas nem tudo nos convém no geral. Então, Deus realmente ele está acima do controle de tudo. Ele determina o tempo. Se a gente tiver que viver 150 anos de vida, a gente vai viver, mas a gente precisa se cuidar. Isso é fato. Não foge dentro do contexto bíblico. Eu quero falar de 2 passos para uma mudança de alimentação. É bem simples. Só que antes disso, eu gostaria de fazer 2 perguntas para quem está ouvindo, deixar essa perguntinha, 2 perguntas gravadas. Eu queria que você analisasse o seguinte: como está a sua saúde hoje? Quando você olha no espelho, o que você enxerga? Como está a sua saúde hoje? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: qual é a sua amizade com a atividade física? Como está essa relação com a atividade física? Aí você pensa, memoriza e vai refletir a respeito disso, para você começar a desenvolver esses 2 passos que são bem simples da mudança de comportamento alimentar diante da comida. Você vai aprender a fazer escolhas melhores, porque uma alimentação saudável, equilibrada, com moderação, você consegue manter e ter longos dias de vida com saúde. Isso é cientificamente comprovado. O primeiro passo preste bem atenção, comece o quanto antes, hoje, agora, né, Vânia? E o segundo, pensando no seu próprio bem-estar, tá? Você decide dar esse passo, decida mudar hoje pela tua própria saúde, pelo seu próprio bem-estar, tá? Pensando em si mesmo, na tua saúde, o quanto você quer viver ainda nessa terra. E o segundo passo, não comece sozinha se você tiver dificuldade. Porque, veja bem, nem sempre a mulher, quando ela está acima do peso, é porque ela come demais. Existem fatores que a gente precisa considerar, que é a genética, hormônios alterados, como hipertiroidismo, né, o hiper, que o hiper, ele emagrece, o hipo, ele faz engordar. Então, assim, às vezes ela vai chegar e vai falar assim: olha, mas eu não tenho tanto, eu não como tanto assim para estar com esse peso excessivo. Então, a gente avalia tudo isso, né? Tem aquelas que realmente estão acima do peso porque estão descontroladas, né? Tá ansiosa, vai comer, tá feliz, vai comer, tá triste, vai comer. Então, a comida, ela não pode ser refúgio. A comida, ela é sustento. Quando Deus criou Adão e Eva, principalmente quando criou o primeiro Adão, Deus já estava providenciando um mantimento ali. Em Gênesis, eu acho que é no capítulo 1, versículo 29 e 30, se eu não me engano, que aí Deus chega para Adão e fala: olha, as aves, as carnes, os animais, as sementes, todo verde que tem, vai te servir como mantimento. Então, Deus é o maior nutricionista que existe. Ele sabia Já que quando naquela nos época, criou, né? Ele sabia que quando ele nos criou, para comer verdura, mulherada, verdura, tudo que é verde, hein? né? E carnes, né? Então, Vai já Deus lá no sabia, mercado, tudo que é verde, põe na sacola. né? Sementes, então tá bem assim, bem específico. Tem outras linguagens que pode estar de uma forma diferente. Então, Deus sabe que quando Ele nos criou, para a gente nos manter vivo, a gente precisa de um aporte nutricional, a gente precisa comer, mas a gente precisa comer o necessário, com equilíbrio, com moderação, sem gula, né? Porque a gula, ela pode impedir de você entrar no reino dos céus. Então, a gente precisa comer aquilo que é necessário, aquilo que nos basta. E esse segundo passo que eu falo, não comece sozinho. Se você tiver dificuldade, perceber que tem algum distúrbio, compulsão alimentar, porque isso é um transtorno alimentar, é muito ansiosa, desconta sempre na comida, então você não pode começar sozinho, você precisa procurar um profissional da saúde, ou nutricionista, porque o nutricionista, ele é o único profissional garantido por lei que pode prescrever um plano alimentar. E quando a gente prescreve esse plano alimentar, ele contém tudo aquilo que você precisa, é tudo muito calculado com a sua altura, com a sua genética, a gente leva muitas coisas em consideração. Não é um plano de qualquer forma. Eu sempre digo, principalmente porque as mulheres têm esse costume de copiar a dieta uma da outra. Não, A dieta da né? outra, né? Funcionou, né?
em 2 dias emagreceu 4 quilos, vai funcionar para mim Pode, também. né? Então, não existe dieta padrão. Cada organismo, cada corpo tem a sua necessidade específica. Pode até funcionar, mas não funciona com qualidade, porque a gente precisa ter aporte nutricional adequado. Então, assim, qualquer dieta, né? Porque dieta é aquilo que a gente ingere 24 horas, tá? Agora, plano alimentar é outra coisa. Dieta é aquilo que a gente consome todos os dias, café da manhã, almoço, tal. Isso é dieta, né? Então, me perdi aqui. Então, ele estava falando referente, eu ia até fazer uma Ah, tá. pergunta, porque assim, as mulheradas copiam muito da outra, né? E assim, e aquilo que você falou, né? A gente acaba descontando realmente, mulherada desconta em comida, em chocolate, a gente dando a comer mesmo, né? Se a gente tá com Uhum. raiva, a gente come, se a gente tá alegre, a gente come, se a gente tá com sono, a gente Exatamente. come, Isso, eu então, a gente coloquei tem aqui, ó. todos os motivos para É, comer. Por eu isso que é coloquei aqui. importante duas coisas, né? O emocional tá bem, né? Por isso que assim, é um paralelo aí, tem que cuidar, buscar realmente profissionais e não querer copiar coisas da De internet, maneira coisa nenhuma. da que outra dele. Fica aquelas Ai, dietas ai, loucas, né? caiu. Aquelas dietas loucas que o pessoal faz, né? É muito ruim mesmo. Então, viu, mulherada? Cuidado com essas dietas aí, de limão, de copiando dietas da internet. Procure sempre um profissional, procure sempre aí uma ajuda. E muitas das vezes, né, minha linda, as pessoas não dão valor ao nutricionista, né? E eles dão assim, direitinho, o seu padrão, né, de corpo e tudo, né? Não é verdade? Tinha caído aqui, mas eu vou. O celular Não, tudo caiu de bem, novo. Fê. Então, é o que eu estava falando, dieta é o conjunto de alimentos, né, de bebidas que a gente ingere, né? E agora, o plano alimentar, ele pode ser modificado de acordo com a nossa necessidade nutricional. Por isso que não existe dieta padrão, tá? É tudo calculado de acordo com a necessidade, com o diagnóstico nutricional da pessoa. E, Uma perguntinha, quer ver? sim, Uma perguntinha. Você estava falando isso aí, que realmente cada uma tem um padrão, né? É tão engraçado que cada um tem um padrão, que tem gente que fala assim, nossa, eu como tanto isso e não engordo. Mas se eu comer um pouquinho, já engordo. Você vê que é o padrão de cada um, né? Então, por isso que a genética, realmente precisa a ter, né, genética um tipo de envolvida, alimento. né? É a genética também envolvida, o metabolismo também está envolvido. Então, assim, eu tenho uma paciente de Porto Alegre, ela teve uma perda de 21 quilos, espetacular. Só que, assim, a pessoa tem que ser executadora. Ela estava com obesidade de grau 3, então, assim, muito sério, né? Então, ela decidiu mudar o comportamento dela. Só que ela começou sozinha. Quando ela viu que ela não estava dando conta, aí ela me indicaram, ela me procurou, e ela já teve a perda de 21 quilos, só que o emocional dela também estava extremamente abalado. Conforme eu fui atendendo, conforme eu fui fazendo o planejamento, a gente conversa bastante, a gente precisa ter essa conversa, né? Eu percebi que ela não estava bem psicologicamente. Então, o que que eu fiz? Já pedi eu tenho uma amiga que é psicóloga, também de Porto Alegre. Eu pedi para ela, olha, ela precisa ser acompanhada, porque senão ela vai se perder no caminho. O emocional dela não está bem. Só que ela estava evoluindo bem no comportamento alimentar. Só que se ela não tivesse esse aporte com a psicóloga, ela não iria também conseguir. Então, é imprescindível, se tiver dificuldade, na verdade, no geral, é bom você começar com um profissional mesmo, para que você não se perca. Não, porque qual que é a função do nutricionista? Conduzir, motivar, direcionar, planejar. Mas quem é a única pessoa responsável pela saúde? A pessoa mesma. Ela só vai evoluir se ela executar, se ela for executadora, né? Nem o médico, Sim, nem o sim, nutricionista vai fazer milagre. A pessoa precisa querer sair da zona de conforto dela, né? Para fazer essa mudança. com certeza. E lembrando que, assim, muito das, não sei, cada um tem um contexto familiar e tem um quadro aí. Eu acredito o seguinte, se a gente se analisar, por exemplo, crianças, a família tem que vir junto. Hum. Adolescente, aí a família tem que vir junto, o comportamento alimentar tem que mudar, porque não dá para você pedir para o outro não comer
você comer na frente dele uma pizza, um x-salada. Aí é difícil, né? Então, o Então, comportamento também não é só daquela pessoa, mas também de quem está ao redor para ajudar aquela pessoa. Porque aquilo que você pra, falou, muitas das vezes a pessoa não consegue fazer sozinho. Você pega uma criança, você pega um adolescente, mulher, homem que precisa, até idoso, muitas das vezes, né? Aí eu falo, mamãe, papai, é só hoje, né? Esse só hoje que prejudica, né? Esse e só hoje você é todo dia, imagina esse só hoje todo dia. E você sabe que essa é uma dica que eu dou para as mulheres quando elas decidem mudar, né, de comportamento, que me procuram, eu falo, olha, não diga para ninguém que você está nessa educação alimentar, porque tem pessoas que são maldosas. Elas sabem que você está nesse processo e é um processo Ai, de desafiador. Então, tem pessoas que são maldosas e vai começar a te ofertar coisas ruins. E aí, o quê? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, assim, acaba prejudicando o tratamento. Porque, na verdade, o que eu sempre friso é isso. É que todas sejam transformadas pela mente diante da comida. Que é. elas tenham realmente o poder de escolher aquilo que é mais saudável, sabe? Salvo se não tiver alguma patologia envolvida, porque a gente é obrigado a restringir mesmo, né, alguns certos tipos de alimento. Mas fora isso, o comportamento alimentar, a educação alimentar é a pessoa ter o poder de escolher aquilo que é mais saudável para ela e com moderação, principalmente com moderação. Então, a perda de peso nessa mudança é consequência. Ela precisa ter em mente que a saúde dela precisa ser melhorada por meio da alimentação, com o equilíbrio e diversificando os alimentos, né? Quanto mais o prato colorido ele for, mais saudável ele é. Você falou sobre adolescente, criança, desde 2014 já é lei, né, na grade curricular do ensino básico e ensino médio, a educação alimentar e nutricional no currículo escolar das crianças e dos adolescentes, né, com a intenção já de favorecer a diminuição da obesidade infantil e futura, porque a obesidade ela tem crescido muito, ela não tem diminuído, ela só tem aumentado, né? Então, essa é uma estratégia política que foi incluída para poder favorecer as crianças a aprenderem a fazer escolhas melhores diante da comida. Só que a criança, ela não tem poder de compra. Quem faz as É. compras em casa, né? Adulto que Somos paga, né? o adulto que faz, somos nós que fazemos as compras, é a mãe principalmente, né? Que vai lá e oferta e prepara o alimento da criança. Então é E muito outra, né? importante. E vai no mercado, leva as abençoadas crianças, porque tudo que tá na prateleira tá no alcance deles, né? Adolescente, é só um, é só um, é Só só um, hoje, hoje. só um. Então, assim, é bom sempre começar desde pequenininho, porque a fase adolescência é muito complicado trabalhar a alimentação, a educação alimentar. Principalmente quando eles estão adolescentes, eles acham que a gente está errado, eles estão certos. Eu tenho um adolescente em casa, de 14 anos. Então, ele acha assim, eu não estou fazendo dieta. Ele não entende que consumir refrigerante em excesso, ou aliás, de maneira nenhuma, vai fazer bem, porque o refrigerante ele não tem valor nutricional nenhum, só excesso de açúcar e outros aditivos. Produtos industrializados, ultraprocessados, nada disso convém, e todos esses tipos de alimento, principalmente os ultraprocessados, favorecem a formação do câncer, né? Então, sempre lembrando que o meio em que a gente vive, que a alimentação que a gente come, o sedentarismo, vão favorecer para o aparecimento do câncer. E para quem está em tratamento, é imprescindível também manter uma alimentação adequada para que ela tenha o corpo em manutenção, porque a alimentação gera energia, gera imunidade. A gente sabe que Deus está no controle de tudo, se Deus quiser curar, Ele cura, mas a gente precisa ter esse cuidado em extremo mesmo, né, com a É. alimentação. Eu Tem acho uma... interessante, minha linda, deixa eu só interromper um pedacinho aí. Eu achei Pode ir. interessante a frase que você falou aí, não estou fazendo dieta, né? Tem assim, não vou tomar refrigerante, porque, por exemplo, eu não posso tomar refrigerante, né? Mas eu não tomo refrigerante, não porque não necessariamente que eu não gosto, mesmo, porque eu não acho que não é tão saudável, né? E não necessariamente estou fazendo dieta.
Então, muitas vezes as pessoas se pegam nisso, né? Ah, então eu vou comer porque eu não estou fazendo dieta mesmo, só vou. E isso é realmente mudança de mente, de comportamento, né? Então, você não precisa estar Exatamente. fazendo dieta para você cortar algumas coisas, não é verdade? Você cortar Exatamente. algumas frituras, você cortar alguns refrigerantes, você não precisa estar em dieta, não é verdade? Achei interessante que Exatamente. você falou que muitas das vezes a gente se pega nessas frases, eu vou comer porque eu não estou fazendo dieta, né? Então, não necessariamente, né? Exatamente. E o importante da transformação, da mudança de comportamento alimentar é isso aí. A partir de então, da tua decisão, é ser o seu estilo de vida daqui para frente. É você ter exposto todo tipo de alimento e você estar diante dele, desses alimentos gordurosos, calóricos, e você falar, não, eu vou naquele porque é aquele que vai me fazer bem, é aquele que é bom para mim, aquele não me faz. Isso não significa que a pessoa nunca mais vai comer uma batata frita, né? Não, isso não pode ser cotidiano, isso não pode ser frequente, isso pode ser uma vez e outra, né? Isso não pode ser o seu alimento diário. Seu alimento É. diário é comida de verdade. Outra coisa que eu sempre digo, que sempre fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer dieta, mas o que eu sempre Ah, falo, esse é o pessoal fala. O né? pessoal fala A gente bastante sobre isso. Ah, fazer dieta é muito caro. Aí, mas consome refrigerante todos os dias. A gente pega isso quando a gente faz recordatório 24 horas, quando a gente faz um diário alimentar. Então, aí a pessoa, ela não abre mão do refrigerante todos os dias, mas ela não tem dinheiro para fazer uma dieta. Você entende? Que eles mesmos se É. contradizem. Então, o que eu digo? Use o que você tem com moderação. Tem realmente pessoas que não têm condições de ir lá comprar um produto mais elaborado, um produto mais caro, mas use o que você tem com moderação. Cozinhe comida caseira, tá? Isso facilita muito. Agora, eu uso o que eu tenho. Se eu só tenho um arroz, feijão, ovo, um tomatinho, isso não significa que eu vou comer 3 pratos do arroz, feijão com tomate e ovo, né? Então, eu faço a minha refeição ali e não repito novamente. Isso é moderação, é usar o que tem com moderação, com equilíbrio, né? Mas existem muitos produtos. Eu postei no meu Instagram as hortaliças e as frutas do mês de outubro. O que isso significa? Significa que elas estão mais baratas. É a temporada delas. Então, investe nessas verduras e nessas frutas. Toda vez de temporada, você vai investir. Essa aqui está muito cara, mas essa está barata. Então, é essa que eu vou comprar. Para que você tenha, durante a semana, um equilíbrio de frutas, verduras, né, de proteína, de carboidrato, que a gente precisa de todos esses alimentos no nosso organismo, para a gente ter energia, né? Sim. E uma frase do Guia Alimentar para a População Brasileira diz assim, ó, descasque mais e desembale menos. Essa é a regra, é descascar mais e desembalar menos, né? Quanto Quanto mais menos natural você for, embalagem, melhor. melhor ainda. Temos tempo ainda, Vânia? Temos sim. Ô, Shir, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Eu sei que talvez você possa responder ou ajudar um pouquinho algumas mulheres e adolescentes. Dois parâmetros aí. As mulheres que muitas das vezes estão naquela situação de menopausa, é interessante procurar uma nutricionista? Totalmente. Em qualquer fase da vida é imprescindível o acompanhamento nutricional se a pessoa tiver dificuldade. E na menopausa, existem alimentos mais específicos, existem orientações mais específicas, os hormônios já estão totalmente alterados, a mulher está totalmente desequilibrada, né, nervosa, sente aquele calorão, então é imprescindível ter um acompanhamento. Existem suplementos também que a gente suplementa para facilitar, para diminuir os sintomas da menopausa. Então, deve sim, né, ter o acompanhamento nutricional. Muitos médicos, na verdade, tem muitos deles que já encaminham, outros não. Mas a maioria dos médicos já encaminham para o nutricionista, principalmente que o E ao contrário endócrino. também, né? Um adolescente que muitas das vezes sofre muita cólica, muita situação, aí já coloca remédio, evitar o remédio, mas pode ter outras alternativas, né, de alimento, né, para melhorar isso também, né, as adolescentes, no Exatamente. caso, né? Exatamente. É Hoje eu tive interessante. eu tive uma paciente que ela é muito ansiosa, né? A gente suplementa com algumas substâncias, a gente prescreve para manipular, mas isso é muito em casos extremos.
ela diz que fica ansiosa, ela trabalha com contabilidade, então no final do mês ela diz que fica muito ansiosa, muito estressada. Eu falei assim, toda vez que você estiver assim, eu mando a lista, faço a lista de compras, né? Eu oriento a lista com a lista de compra para que ela tenha sempre esses tipos de alimento em casa para se socorrer, para não ficar comendo besteiras, né? Coisas que não são nutritivas. Sim. Falei assim para ela, então toda vez que você tiver com essa ansiedade extrema, não pode ser cotidiano, você vai comer 2 tabletinhos de chocolate 70% cacau, porque tem antioxidante, tem outras propriedades que vão dar aquela sensação de bem-estar, né? Aí ela falou assim para mim, hoje eu tomei meu café, ela estava super estressada, ela comeu, fez o cafezinho dela orientado, né? E ela falou assim, eu comi 2 tabletinhos de chocolate, passei a manhã super tranquila. Então, assim, ela percebeu o efeito. Então, existem estratégias que a gente vai utilizando, que vai orientando, entendeu? Para a mulherada não ficar perdida. Então, é imprescindível, sim, ter. O menos de medicação, se for possível, é melhor, né? Fazer com alimentação. Tem muitos Não deu? efeitos colaterais, né? Medicação tem. Não assim que você não deva tomar se Isso, o médico exatamente. mandou tal, mas evitar, a gente tem as alternativas alimentares, né? Que pode, aquilo Sim, que você sim. falou, o alimento, ele muda até o humor, né? O humor, o nosso, se a gente está com sono, se a gente não dormiu bem, todas essas coisas a gente pode melhorar aí com o nosso comportamento alimentar, né? De comer melhor. Exatamente. Outra coisa que eu ia perguntar para você, que talvez você, né, não sei se você é a favor ou contra, que você pode dizer, se você comentou alguma coisa, você referente quem toma os suprimentos, Então, as cápsulas. esse tipo, qual o tipo de suplemento que você fala? Tipo, por exemplo, Às vezes quando a a pessoa pessoa quer falar que é uma vitamina, aí vai lá, né, compra o tal do vitamina A, Z, por exemplo. por exemplo, um grande exemplo, a gente só suplementa quando tem necessidade, principalmente quando é carência de vitaminas e minerais, né? A gente pede, solicita o exame, percebeu carência ali, tá com uma carência muito baixa, a gente suplementa sim, com vitaminas. Eu estou fazendo um planejamento da minha sobrinha, ela já me enviou todos os e-mails dela, tá com triglicírido alto, colesterol alto, vitamina D dela tá um pouco baixa. Aí eu falei assim, olha, não vou te suplementar com vitamina D agora, você vai fazer o seguinte, todos os dias agora, de 15 a 20 minutos, você vai tomar o sol porque tá pouco, tá diminuído, mas tá pouco. Então, você vai tomar esse sol todos os dias para ativar a vitamina C no teu organismo. Se não funcionar, a gente vai suplementar, mas se ela fizer certinho, já vai aumentar a vitamina D no organismo dela. Não que se suplementar faz mal, mas também se suplementar sem necessidade pode dar uma hipervitaminose, não é bom, né? Sobrecarrega. E Sim, outros sim. tipos de suplemento, por exemplo, eu quero ganhar massa, né? Eu quero, para quem é praticante de esporte, de alta intensidade, eles geralmente, todos eles são suplementados, porque só por meio da alimentação, porque o exercício deles requer muito, eles precisam ser suplementados com algumas, que é complemento, né? É um complemento. Suplemento alimentar é um complemento, né? Então, por exemplo, o whey protein é para ganhar massa, para melhorar a Sim, massa, o ganho de entendi. massa. Mas no normal, para quem vai para academia só para manter a saúde, não tem necessidade de ser suplementado com nada. Só com alimentação tá tudo ok. Só se ele Tá tiver um bom. objetivo de ganhar, de hipertrofiar, tal, o meu objetivo é esse. A gente trabalha dentro do objetivo, né? Então, fora isso, come direitinho, frutas, verduras, legumes, carne, carboidrato. Claro que quando a gente fala de carboidrato, a gente fala de carboidrato Não bom, é o pão, não, né? integral. Não é o pão, não, né? Carboidrato, carboidrato bom, né? Que é o Porque eu integral. amo pãozinho. Ai, meu Deus. Tem que me libertar do pãozinho. Esses dias eu também Ai, postei um Jesus café da amado. manhã, eu Preciso me postei um pão libertar do francês, pãozinho. mas o Ô, pãozinho ô francês é bom, Chile, né? tem um Ah, comentário aqui, ó, da Gil, a Gildete Tênis. Ela diz assim, ó. Desde que entrei na menopausa, que fui encaminhada para o endocrinologista, já sigo essas regrinhas básicas e me faz muito bem. E é tá necessário vendo? procurar uma nutricionista também. Então, assim, ela está falando o seguinte:
além de ela já faz essas regrinhas básicas, ela já passa num especialista que é o endocrinologista, né? E ela tem, você acha que ela tem necessidade mesmo assim de Se procurar um ela, nutricionista? Essa é a se pergunta ela, dela. se ela tá com a orientação médica e ela tá se sentindo bem, não tem necessidade. Se a alimentação dela tá equilibrada, tudo certinho, e ela se sente bem, como ela tá dizendo, não tem necessidade, até porque ela está com orientação médica, né? Se ela tá seguindo Sim, essas sim. regrinhas, não tem problema. Agora, se ela tivesse dificuldade, o próprio endocrinologista iria encaminhá-la, com certeza. Hum, entendi. É interessante a Entendeu? pergunta dela, né? Porque às vezes, né, a gente se ela já está fazendo um caminhamento, né, já está sendo assistida, né? É Exatamente. interessante, sim. Olha, minha linda, foi muito Se bom, ela viu? Você tivesse quer? dificuldade, ele iria encaminhar, falou, olha, tá tendo dificuldade, eu atendo pacientes que vêm do endócrino, que são diabéticos, né? Então, como Sim, eles não podem prescrever plano alimentar, então tem todo um equilíbrio, e já encaminho para o nutricionista. Como ele tá vendo que ela tá tudo certinho, e ela tá relatando que se sente bem, tudo tranquilo, não tem necessidade, a não ser que ela queira ir no nutricionista, né? Para ter um, sei lá, sim. né? Ela quer lá, aí tudo bem, aí é questão dela, escolha dela. É um padrão mais saudável, talvez, né? Exatamente, uma coisa mais específica, né? Se ela quiser uma coisa mais Sim, sim. específica, né? Aí ela pode procurar sim um nutricionista sem problema nenhum. Mais Uhum. alguma? É interessante, porque assim, a gente não dá valor, né? Alguns especialistas, né? Principalmente nutricionista, né? É, Nutricionista sofre, é ai, Jesus. complicado porque é uma guerra. Na verdade, a nossa classe é uma guerra, porque a gente tem que batalhar com os blogueiros, né? E, infelizmente, É, os brasileiros têm essa tendência de acreditar mais em quem não tem conhecimento técnico nenhum do que acreditar e investir no profissional que estudou, que está é, apto e capacitado para aquilo. Então, é muito sério. A alimentação é assunto sério, não é pode sério. ser levado de qualquer maneira. Não pode ser copiado dieta. Não pode ficar no achismo. Ah, eu acho que vai dar certo. Ah, para mim deu certo, mas para você pode não dar certo. E essa pessoa que fez a dieta da lua, que fez a dieta do leite, que está perdendo peso, ela está perdendo peso com carência. Ela não está perdendo Verdade. peso Porque a saudável. conta vem, né, minha linda? A conta vem lá na frente, né? Exatamente, Essas vai ter. dietas loucas, aí a conta vem. A pessoa não vê o resultado na hora, mas a conta vem, né? A Exatamente. Damiana estava comentando aqui, a Damiana comentou assim, tenho muita ansiedade, gosto de comer muito. É um detalhe de muitas mulheres, né? A gente desconta na comida, Damiana. Aí a gente tem que fazer, ó, mudança de mente e começar a mudar o comportamento. E a É, gente tem sempre mente que a colocar comida ali na nossa mente, eu quero fazer isso, eu vou conseguir. Se não conseguir fazer sozinha, procura a ajuda da família, amiga, um profissional, que você consegue. Tirar essa e ansiedade, tem como tirar um pouco da ansiedade, né? Não precisar descontar toda é, da comida, né? não pode, ela tem que entender que a comida não é refúgio, é sustento, né? Então, Sim, é nesses casos que a pessoa precisa observar. Se ela é muito compulsiva para comer, ela precisa de ajuda realmente de profissional. Agora, se essa ansiedade é só porque está no período menstrual, está naquela fase lá que a gente fica muito nervosa, que a gente quer comer doce, isso é passageiro. Então, existem as estratégias legais para sair disso, para poder diminuir os sintomas. Agora, se é uma coisa fora do normal, precisa procurar o profissional. Porque sozinha ela é um realmente vai ter momento, né? Às dificuldade. vezes é um momento da mulher, né? Que você está falando. Exatamente. Às vezes é um Isso. momento. É, E tem que é momentâneo, um momento de todas as idades, né? Tem que perceber o do adolescente, que muitas das vezes, né, come demais, tem que ver se é o momento, se ele está em fase de crescimento ou se ele está comendo muito desnecessariamente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, está em fase de crescimento. Ah, está em fase de crescimento e come. Então está em fase de crescimento. Meu Deus, é, tem que analisar isso, né? em adolescente e gestante, a gente nunca restringe, a gente qualifica, certo? Ah, tá. A gente nunca restringe, porque o adolescente, ele realmente ele tem necessidades diferenciadas, ele gasta mais, ele precisa de um aporte maior. Só que a gente qualifica a alimentação do Sim. adolescente e da gestante também. Gestante a gente não restringe, a gente qualifica, porque ela não pode Essa perder história de peso, comer por né? dois, né? Não, isso é mito, isso não existe, tá? Até os 3 primeiros meses, o
o bebê não absorve nada. Tá? Ele está ali em formação, ele não está precisando de nada ainda. Aí, a partir do segundo trimestre, aí ele já começa a usufruir do que a mãe come. Tá? Então, isso é mito, comer por dois. O ideal é que toda grávida comece a engravidar, fique grávida com peso já adequado, porque ela tem um limite de ganho de peso. De 7 até 11 quilos, se ela tiver com peso eutrófico, que é o peso ideal, peso bom. Se ela, por exemplo, já começou obesa, a gente calcula também, ó, você vai ter peso, né? Ela já vai poder, já não vai, aí a gente trabalha para manter já o peso. Então, é tudo muito bem trabalhadinho, organizadinho. Por isso que é importante, né, o acompanhamento. Minha linda, está sendo muito bom. Se o pessoal quiser fazer mais alguma pergunta, você quiser fazer suas considerações finais, falar aí do seu canal. Ela tem muitas dicas legais aí, viu, mulheradas? Entra no canal dela, vai estar falando aí do canal, no Instagram também, para você ter um comportamento alimentar, ter uma saúde melhor, porque a conta vai vir. A conta vem. Então, melhor a gente trabalhar com a prevenção, né? É aquilo que a gente comentamos, eu não vou deixar de comer porque eu não estou de dieta. Eu não vou comer porque não é bom, porque não faz bem. Não é para não deixar de comer nunca, né? Aquilo que você falou, às vezes refrigerante, a gente come sempre. Não vou tomar refrigerante porque eu não estou de dieta. Eu não tomo refrigerante porque eu não acho saudável, né? Então, assim, as outras coisas também. É muito interessante a gente ter mesmo um comportamento alimentar e uma mudança de mente, né? Muitas das vezes, algumas frases que as pessoas falam, né? Não vou conseguir emagrecer nunca, é muito difícil emagrecer, é muito difícil ter uma alimentação saudável. As pessoas já põem um monte de empecilho, um monte de situações difíceis, né? E sendo que dá para, sim, ter um comportamento alimentar saudável, dá para você se alimentar melhor, evitar algumas coisas assim, porque se a gente for pôr na ponta do lápis, nós gastamos muita coisa com muita bobeira, que não é saudável. Se a gente for comer, que até sobrar dinheiro se você fosse colocar lá no mercado, fosse no mercado e comprar tudo que fosse mais saudável. Com certeza ia até sobrar dinheiro, né? Então a gente tem que pensar nesses detalhes aí, que são rotinas, são hábitos, olha o nosso chazinho aí, mudar os hábitos, hein? E ter uma atitude e ação. Buscar conhecimento, né? Muitas vezes, por que eu estou comendo muito, né? Aquilo que você falou, se é um momento, né? Se estou comendo compulsivamente, o que eu preciso fazer para melhorar, né? A minha questão da minha alimentação. Nosso chazinho é de conhecimento, habilidade e atitude mudada. E a gente precisa também, com nossos filhos, nossa família, homem, mulher, ficar assistindo aí também, precisa estar junto, né? Porque muitas das vezes o homem fica, né? Às vezes tem um pensamento assim, já tô casado, então eu posso ter minha barrigona, né? Não faz exercício, come exageradamente, bebe que não sei o quê. Então, nosso corpo é o corpo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar, tem que zelar, tem sim comer coisas saudáveis, tem que melhorar a nossa saúde, sim. Aí pode fazer as suas considerações finais, se o pessoal quiser fazer perguntinhas também, pode estar fazendo, hein, pessoal? Com toda certeza. Eu quero finalizar com uma estatística também, tá? Que é da Associação Brasileira de Diabetes, tá? 67,8% dessa pesquisa que foi feita pelo Ministério da Saúde em 2019, as pessoas estão diabéticas e o índice da obesidade está relacionado aos diabéticos. Então, 67,8% são obesos e estão com diabetes tipo 2, que é aquela que a gente adquire por má alimentação, né? Tá envolvido isso aí. E a obesidade, ela é considerada uma doença, um problema sério de saúde pública, está acima do peso é preocupante, a obesidade, ela precisa ser tratada, tá? As causas da obesidade, como a gente já falou aqui, quero frisar novamente, tem a genética, tem a vida sedentária, tem o grande consumo por alimentos ultraprocessados, o metabolismo tá relacionado a isso também, porque às vezes o metabolismo é um pouco lento, conforme a gente vai adquirindo os anos, o nosso metabolismo ele vai diminuindo, ele vai desacelerando, por isso que é importante uma alimentação equilibrada. E o meio social e a cultura também, mas tudo isso a gente precisa ser observado,
e prestar atenção aos sinais e sintomas que o teu corpo te diz. Eu rapidamente vou falar para vocês, quando eu me tornei nutricionista por dois fatores. Fatores foi porque eu já perdi o meu rim direito. E eu perdi o meu rim direito justamente pela má alimentação. Não tem genética envolvida. Ninguém da minha família tem problema renal. A minha perda foi por causa de dois cálculos. Eu tinha uma péssima alimentação na minha juventude. Peguei uma péssima alimentação ainda parte casada, depois que eu me tornei nutricionista. Hoje a alimentação é bem diferenciada. E não teve jeito, eu perdi o rim direito. Eu só tenho um rim, então eu tenho que cuidar duplamente. Então isso é muito sério. Eu era viciada em refrigerante, em um determinado refrigerante. Eu não bebia água, não tinha hábito de beber água. Então, assim, crie hábito de consumir água adequadamente e evite consumir produtos ultraprocessados e processados. Quanto mais você puder cozinhar dentro de casa, preparar o seu próprio alimento caseiro, melhor será para você. Diminuindo o sal, diminuindo o açúcar, isso tudo vai favorecer para você ter um peso adequado. Tem dificuldade? Procure ajuda de um profissional. E é isso. Lembrando sempre que a gula pode te impedir de ir para o céu e que você tenha realmente a sua mente renovada em Cristo para você ter o poder de escolha diante da comida. É Amém, isso. glória a Deus, graças a Deus. Deixa eu só comentar aqui que a Damiana fez uma perguntinha, mas eu acredito que a resposta seria o seguinte, ó. A partir de que idade vem a menopausa? Eu já tenho 45 anos e às vezes sinto um calor. Eu acredito que, Damiana, você tem que procurar um especialista para ver se você realmente já entrou ou não na menopausa, né? E aí Até procurar um porque, especialista ou, de repente, um nutricionista. Não é isso? Não é verdade? na realidade, cada corpo vai ter a Não tem uma sua idade época. certa, Não tem né? idade específica, né? A partir dos 30 anos, a gente começa já a diminuir a ovulação, né? É, Então, é tanto que depois dos 30 anos já é mais difícil de se engravidar, se a gente for analisar a fisiologia humana. Então, cada corpo vai reagir de uma forma. Realmente, você precisa procurar o seu ginecologista, ele vai te orientar com mais precisão. Então, não sim, tem, sim. assim, né, relativo. Eu acredito o seguinte, o corpo fala, né? Se você está sentindo algo diferente, é a hora de você procurar um especialista, né? De Sim. repente, o seu comportamento, o corpo ele vai falar, né? Então você tem que Ele estar reage. atento, né? Tá atento como está sendo o seu comportamento de alimentação, o que você está sentindo de ansiedade, de dor, né? Tudo isso, porque o nosso corpo fala. Então, sentiu alguma coisa? Procurar realmente um especialista é muito importante, né? Tá? É isso aí, minha linda. Agradeço pela sua participação, pelo seu Eu que momento agradeço. aqui. Fala aí as suas páginas, as dicas que você dá Sim, sobre uma dieta legal, entendeu? Para as meninas tem. anotarem. O Pedro vai estar Ah, tá. anotando. O Instagram é @chileiri, e eu tenho uma página no Facebook, a página do YouTube ainda está em construção. A do Facebook é Nutrição Clínica Educacional. Tem os links lá na bio da Instagram, quem quiser lá me seguir, acompanhar as dicas que eu dou. A gente tem sempre alguma live com o educador físico, então fiquem à Sim. vontade. Também vocês não são obrigadas, mas Repete de fica o novo como que convite. é que você falou? O quê? O Do quê? endereço do Facebook, Ah, tá. O Do Instagram, Facebook, para ele colocar aqui. o Instagram é @chileiri e o Arroba Facebook é Nutrição. Chileri, Isso. SHIRLEIRY. Nutrição. E a página é. Hã? Peraí, que ele tá digitando aqui, peraí. Tá. Aí Isso, você aí o tem outro, todos, o né? Você é Facebook tá como? chique. E o Nutrição Facebook? clínica, Nutrição Clínica Educacional. A nutrição clínica nutricional Educacional. educacional. Ele vai pôr aí. Aí vocês podem estar anotando, ela tem bastante dicas lá, né, sobre comportamento alimentar, como nós podemos melhorar a nossa saúde. Tem o e-book também das dicas de nutrição para mulher cristã. Tá lá o link também. É só entrar lá no link da Olha, que bio e legal, é só mulherada. Ó, o baixar. e-book lá, gratuito, não precisa pagar Também o nada, e-book. de uma Tem pessoa umas dicas. cristã.
né? A gente tem que buscar, buscar conhecimento, né? Para quem tem realmente conhecimento, técnicas, né? Como você Exato, aí, tem todo o conhecimento, todo o estudo, né? Então, procure, gente, exatamente. ó, nosso chazinho aí do conhecimento, onde você está buscando o seu conhecimento. Coloque e busque conhecimento de quem já sabe, quem buscou técnicas e que funciona e que vai fazer bem para você, tanto emocionalmente como Exatamente. fisicamente para sua vida, não é verdade? Minha linda, eu quero Fantástico. agradecer grandemente a sua vida, as meninas que participaram aqui também, as meninas do Brasil para Cristo também, a Gil, Damiana, Isabel, tinha algumas convidadas aqui também na nossa igreja que estavam assistindo. Vai estar gravado para você estar aí também assistindo quantas vezes for preciso. Já está aqui, já rodando aí também o Instagram, tá? Para você acompanhar ela lá, que tem Legal. bastante coisas legais, tá? Acompanha no Instagram, acompanha no Facebook também, que vai estar registrado aí também. Anota aí. Coisas boas a gente tem que anotar, né? Tem que É anotar, tem que verdade. seguir, tem que Tem que aprender, porque o compartilhar. nosso chazinho é esse, o chá do Eu também conhecimento. agradeço. Fiquei muito feliz de participar, com muita alegria mesmo, muita satisfação. Eu agradeço mesmo de coração, estou muito satisfeita. Estava ansiosa já por esse dia. Obrigada, viu, minha linda? E quem quiser, de repente, os seus serviços profissionais, procura pelas redes sociais mesmo? Sim, lá tem meu telefone, tem WhatsApp, tem e-mail, tem tudo lá, tá? Não tem problema Tá nenhum. Pode mandar mensagem, procurar. Eu faço atendimento online, porque hoje, devido à pandemia, o Conselho Nutricional de Nutricionista permitiu nós fazermos atendimento online. Então, a maioria hoje das minhas pacientes são por atendimento online. E presencial sim, aqui na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, né? Mas a maioria sim. é online e tem ido muito bem. Na verdade, poderia o conselho permitir isso para sempre. É bom, né? Porque você vai orientar ali, né? A pessoa vai seguir as orientações. Então, todo mundo com segurança, né? Até o momento. E aí as Exatamente. pessoas têm todo o segmento certo para, né? Para ter uma boa saúde aí. Não é verdade? Sim, sim. Tem estratégias bem legais mesmo que eu utilizo e a pessoa se sente bem legal mesmo. Tem filmes que eu indico para assistir. Então, assim, é bem legal, é bem dinâmico. E você atende todas as idades. Sim, todas as idades. Interessante, Menos bebê, porque. menos bebê, porque o bebê ele precisa ser pesado em uma balança especial, né? A Ah, gente tá. analisa pelas curvas de crescimento, mas criança que já pode se pesar em uma balança normal e a mãe pode medir, dá para atender, que a gente acompanha pela curva de crescimento, né? É outro Sim, tipo de sim, atendimento, sim. mas bebê não tem como, Tá. Que bom, minha linda. Muito tá bom? obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse chá foi muito enriquecedor para nossas vidas no Ótimo. Outubro Rosa, mulherada. Vamos ter o nosso comportamento alimentar. O nosso chazinho do conhecimento foi esse, com a nossa nutricionista, Chilerri, que foi uma palestra aí sobre comportamento alimentar. Se vocês quiserem, você pode seguir as redes sociais dela aí. Eu quero agradecer a todos que participaram, a Roberta, a Damiana, a Gil, a Isabel, a Cida. Um beijo no coração, Gil, um beijo, Roberta também. Obrigada pela participação de vocês, viu? Isabel também. Ah, tá perguntando aqui, Roberta, uma perguntinha bem rapidinha. A Roberta tá perguntando o seguinte: atende bariátrico? Sim, Ah, ela ela fez atende, isso, Roberta. ela já Ela já será. fez. Já sei porque eu conheço, né? É isso, né, Roberta? Você já fez, sim. Ela já fez a cirurgia, isso, já fez. Eu não lembro E quanto ela, tempo, né? Mas ela já tá. fez. Ela não, provavelmente ela deve ter tido um acompanhamento nutricional, porque toda a pessoa que vai fazer bariátrica, ela precisa ter um acompanhamento antes e depois com nutricionista e com psicólogo também, né? Porque é Sim. uma mudança drástica ali que ela precisa desse aporte. Agora, se ela já fez ou ela quer agora novamente um acompanhamento, sim, com toda certeza. Tá.
Então, depois eu mando o contato para você, Roberta, tá? Para você tirar todas as dúvidas. A Shirley pode tirar todas as suas dúvidas. Aí ela fez sim a Sim. cirurgia. E aí ela pode te ajudar na a dúvida que você tiver. Ó, faz 7 anos ela está falando, que ela já fez há 7 anos, e provavelmente ela quer algumas orientações. Aí você pode depois estar, né, orientando ela de alguma forma. Posso passar o seu contato para ela direitinho, tá Com toda bom? certeza, estou à Ela só falou que disposição. só teve no primeiro ano o acompanhamento, provavelmente, e aí agora ela precisa voltar, né? Uhum. Né? Estou à Todo mundo disposição. que Quando faz ela uma me mandar cirurgia mensagem, dessa é pode passar o importante contato. sempre, né? Sim, 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 porque eles ficam com carência, né? E tem o emocional envolvido também. Tem muitas que às vezes ganham peso novamente, né? Porque não foram transformadas na mente, só no organismo. Então, existe um equilíbrio aí, um acompanhamento bem específico mesmo. Muito. Sim, sim, sim. Tá bom, minha linda. Muito obrigada, viu? Tá Eu tenho bom. certeza que foi muito abençoador aqui para muitas meninas aqui, para orientar Amém. também seus filhos, orientar os seus filhos adolescentes, seus maridos, né? Ter um comportamento familiar aí diferente, porque também é uma coisa de família, né? Tem que ser um comportamento com a Exatamente. família, né? Lembrando que a criança e o adolescente não tem o poder de compra, né? É. Minha linda, um beijo no coração. Deus abençoe você, viu? Amém. Amém. Tchau. Tchau.